Estive recentemente no Congresso Americano de Urologia, que ocorreu em Chicago, no final de abril agora, de 2023. E uma das palestras, uma das salas em que foi discutida a hiperplasia prostática, o crescimento benigno da próstata, me chamou a atenção uma possível mudança de paradigma, mudança de conceito, de raciocínio no tratamento dessa doença. Então, hoje, qual que é o raciocínio, né? Qual que é o passo a passo? Quando a gente se depara com um paciente com crescimento benigno da próstata, como que a gente conduz? Então, muitas vezes o paciente tem a próstata pouco aumentada, tem alguns sintomas que são atribuídos a ela, e se esse paciente não tem infecções urinárias de repetição, não formou pedra na bexiga com um esvaziamento ruim, se ele não teve piora da sua função renal por conta disso, se ele não teve sangramentos de repetição oriundos da próstata, ou se ele não já veio de um tratamento prolongado e realmente esse tratamento falhou e ele teve piora dos sintomas, esse paciente ele é inicialmente oferecido o tratamento clínico, né, com um medicamento, e aí nós temos a monoterapia, em que a gente usa um medicamento da família dos alfa-bloqueadores, que vai ter uma finalidade mais sintomática, de aliviar um pouco aqueles sintomas principalmente obstrutivos, né, que vai relaxar a musculatura prostática ali e facilitar com que o esvaziamento ocorra de forma mais adequada. E nós temos, do outro lado, os bloqueadores de 5-alfa-redutase, do dutasterida e finasterida principalmente, que vão, esse sim, talvez atuar na história natural da doença, diminuindo a próstata no médio e longo prazos. Mas a gente sabe, né, o que tem se discutido, então, e que foi o que me chamou a atenção, é que muitas vezes esse tratamento clínico, por o paciente experimentar uma melhora dos sintomas, muitas vezes ele se acomoda. E a gente percebe que a história natural da doença não muda, não é tão modificada. E existem parâmetros bem sutis que, no decorrer do tratamento, essa bexiga ela continua trabalhando num regime de alta pressão. Então, ou seja, então para vocês entenderem, então a gente medica o paciente porque essa bexiga está tendo que fazer um esforço acima do normal para se esvaziar, e isso no longo prazo vai prejudicar a sua função. Esse músculo ele vai sendo remodelado, esse remodelamento no médio longuíssimo prazo vão enfraquecer o músculo da bexiga e colocar esse paciente num risco de tanto piora de sintomas quanto de retenção urinária. Então, o que se viu é que muitos pacientes, sob o tratamento clínico, apesar da melhora sintomática, a melhora dos scores, né, que a gente fala de sintomas, não apresentam uma melhora tão significativa dos parâmetros urodinâmicos, ou seja, daqueles parâmetros objetivos que medem as pressões miccionais. E isso pode fazer com que a doença progrida e a gente, muitas vezes, o paciente experimente uma piora dos sintomas lá na frente e a gente opere ele. A cirurgia é bem estabelecida que ela tem um papel de desobstruir o paciente, então a gente acaba adiando e operando esse paciente numa situação pior, com um músculo detrusor, ou seja, o músculo da bexiga já em piores condições. Então, o que a gente está vendo de mudança desse raciocínio de condução dos casos de hiperplasia prostática é que a gente tem que imaginar agora e oferecer para o paciente ou antecipar para o paciente a necessidade de cirurgia. Muitas vezes, muitos colocar no mesmo passo, né, aquele paciente que se depara com a hiperplasia prostática e que num raciocínio prévio aí, que é o vigente, na verdade, a gente já instituiria, ofereceria o tratamento clínico, a gente deveria colocar na mesma prateleira as terapias cirúrgicas, uma vez que tem essa questão que eu expliquei, né, de haver melhora dos sintomas, mas não uma melhora objetiva da obstrução, de fato, e isso gerar uma deterioração do músculo da bexiga no longo prazo. E, por outro lado, o próprio custo, né? Às vezes o paciente tem esse diagnóstico ainda novo, né, nos seus 45, 50 anos,
teoricamente é uma medicação que ele teria que usar para toda a vida, e a gente não pode deixar de considerar o custo disso. Então, em virtude principalmente dessas duas questões, a gente talvez tenha que mudar esse conceito e já numa fase mais inicial, ou não esperar o paciente ter uma piora dos sintomas, ou esperar essa próstata voltar a aumentar mesmo depois do tratamento. Então, não esperar tanto para oferecer as terapias cirúrgicas. Então, isso é uma coisa muito interessante. Além disso, foi mostrado formas de esmiuçar, de melhorar a capacidade diagnóstica nossa dessa doença, já que é uma doença muitas vezes que a gente extrai informações subjetivas de como está o jato, de como é o hábito miccional do paciente. Então, nos Estados Unidos já estão disponíveis alguns aplicativos que o paciente pode usar para medir o seu fluxo urinário, usando um aplicativo de celular, ou dispositivos aí menos invasivos para obter informações a respeito também do seu fluxo, ter um cuidado melhor e jogando essas informações numa plataforma para o seu urologista obter elas em tempo real e não só naquele momento de consulta. Enfim, para a gente conseguir ter mais informações, para conseguir chegar numa consulta, numa decisão dessa, mais embasado, né, para que a gente consiga ter dados ali suficientes para saber, não, esse paciente está tendo uma boa evolução, eu tenho parâmetros X, Y e Z que fazem com que ele muito provavelmente não está progredindo da doença, então ele merece ser mantido no tratamento clínico ou não. Esse paciente ele tem uma série de parâmetros e critérios que o fazem em risco maior para progressão e talvez esse seja um candidato precoce à resolução cirúrgica. Tá bom? Então esse foi o que a gente encontrou de novidade lá, e é algo que a gente vem percebendo na nossa prática clínica, e é muito bom saber que a gente está com o raciocínio, né, está alinhado ao que está sendo discutido mundialmente. Tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham te ajudado. Isso é para te dar informações para você chegar no seu urologista e discutir com ele isso, para que a melhor decisão seja tomada. Tá bom? Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.